Olá! Começa agora mais uma edição do programa Coletivo Social. Recebemos hoje em nossos estúdios representantes de dois grupos que atuam de forma incisiva nos mais diversos segmentos, promovendo discussões e procurando seus direitos sobre temas que permeiam a sociedade atual. Estão presentes aqui hoje João Mendes e Lilia Tuchin, da Ação Revolucionária Virados à Esquerda, e Sidney Herzog, do coletivo Vila do Teatro. Bom, para iniciarmos o debate, gostaríamos de dar o tempo de 5 minutos para que cada grupo pudesse falar um pouquinho sobre suas origens e a sua atuação na sociedade. Você tem alguma preferência de algum Pode grupo? começar. Começar pela ação? Bem, a Ação Revolucionária começou a se organizar precisamente a partir das movimentações de junho do ano passado, né? Nós já temos alguns tipos de atuação em movimentos sociais, movimentos sindicais, porém a organização em torno da Ação Revolucionária foi a partir das movimentações e principalmente do desconforto de ver um movimento que iniciou com uma perspectiva de lutas populares começar a ecoar gritos obscuros, né? Reacionários, né? Reacender aquela bipolaridade ideológica que existe na nossa sociedade, que sempre existiu, só que estava debaixo do tapete, né? Então, os movimentos de junho acabaram colocando essa poeira para baixo do tapete e fazendo com que o movimento do MPL, que estava à frente daquelas movimentações, e todos os grupos de esquerda inseridos nesse contexto, começassem a se reorganizar, rediscutir aquela situação para tentar canalizar todo aquele descontentamento para que as principais questões que afligem a sociedade realmente sejam resolvidas e não que o conservadorismo vigente na sociedade ganhasse mais força, né? Então, nós nos juntamos aí, é um grupo suprapartidário, então não tem vínculo com qualquer tipo de partido, mas nós também não temos nenhuma aversão aos partidos, né? Que foi um dos motivos que fez também com que nós fizéssemos a nossa primeira intervenção, né? Que foi a ocupação, né? Virada à esquerda, que foi de onde surgiu o nome do grupo. Então nós resolvemos fazer uma ocupação cultural na Praça dos Andradas, né? Foi onde nós começamos a ter contato também com o pessoal da Vila do Teatro, que somou conosco nessa construção coletiva, e acabamos, a partir dali, transformando aquele nome daquele encontro, né, daquele evento, no nome do grupo, né? Nós acrescentamos a Ação Revolucionária, e a partir de então nós passamos a organizar saraus, temos uma página, né? E estamos sempre fazendo uma discussão com o que está acontecendo, tanto nacionalmente como a nível internacional também, de acordo com as nossas possibilidades, claro. O sarau passou a ser tematizado, né? No primeiro a gente não teve tema, era mais pro grupo em movimento, que era na época que estavam todos os grupos em movimento. E aí depois disso a gente passou a ter temas, fazer temas do sarau. Sidney? Então, a história da Ação Revolucionária Virados à Esquerda e a Vila do Teatro se cruzam aí, a gente trabalha junto, mas a Vila do Teatro é uma ação que veio
teatro, diversos grupos ensaiam e apresentam, artistas plásticos expõem. É um espaço de todo mundo que a cidade ficou carente por conta do fechamento da Cadeia Velha, que era um espaço que recebia todo mundo, de todos os... Se eu passar do tempo falar demais aqui, você me fala, hein, Rafa? Um dos motivos, inclusive, da ocupação ter sido ali na Praça dos Andradas, né? Exatamente, porque e a discussão em torno do fechamento e do abandono de um equipamento público de tal importância histórica, né? Sim, né? Não só o edifício tem uma importância histórica, quanto o que ele sediava, né? Que eram as oficinas culturais Pagu, que é um braço do Estado dentro da Baixada Santista, que é uma entidade que manda oficinas para todas as cidades da Baixada Santista, né? Então a primeira luta que a Vila do Teatro teve foi contra o projeto do atual do governo de municipalizar a Cadeia Velha, de tirar o Estado dali, e aí ela só teria uso para a cidade e não atenderia as 9 cidades da Baixada Santista. A gente, nessa luta aí que a gente fez junto, a Pagu continua em Santos, né? Fizeram uma parceria, não municipalizou a Cadeia Velha, mas tem uma gestão compartilhada, que a custa de muita subida na serra vai bater na porta do gabinete do secretário de Cultura do Estado e bater no gabinete aqui e tentar marcar reunião com o prefeito. Eles deram esse jeito aí de fazer uma gestão compartilhada. Certo. E agora falando até um pouquinho sobre movimentos sociais, que vocês representam movimentos, né? O que dificulta a articulação? O Sidney mesmo citou que o Virados à Esquerda e a Vila é um movimento só. E o que dificulta a articulação desses movimentos com outros movimentos até em âmbito nacional? Qual você acredita que seja o maior empecilho para isso? Uma série de fatores, né, Sidney? Que depende dos movimentos. Fazemos parte de movimentos nacionais também, estaduais. Há conexões intermunicipais, até interestaduais, né? Só que ao mesmo tempo também com alguns segmentos específicos. Outros também, a ausência de diálogo, a ausência de possibilidade de encontro, né? Então, um dos ideais da construção do sarau é propiciar um espaço para que, mesmo que mensalmente haja essa possibilidade de diferentes grupos, de diferentes vertentes, né, dentro da esquerda, possa participar. Então, lá é um propósito de unir, de aproximar e trazer para a mesma discussão anarquistas, comunistas, né, sociais-democratas, sem problema algum, tá? Desde que tenha esse olhar crítico para o modelo de Estado que foi construído historicamente no Brasil. Então, é esse um propósito que nós temos nessa ideia de construção de coletivo. Mas, mesmo assim, com essa nossa ideia, nós encontramos alguns empecilhos, como alguns segmentos sectários, né? De partido ou não de partido, né, Sidney? Então, às vezes você encontra o sectarismo em alguns segmentos partidários, às vezes não. Às vezes em coletivos como os nossos, né? Por motivos diversos. Aí vai depender da situação específica para determinar, mas são coisas do tipo que às vezes dificultam. Mas, ao mesmo tempo, também há esse intercâmbio em alguns outros lugares. Em Ferraz de Vasconcelos tem o pessoal que tem um sarau, né? Eles recentemente, inclusive, participaram de um encontro, de uma mostra de teatro em São Paulo, onde haviam dezenas de grupos teatrais participando. No Nilo Rojas, exatamente, que é um encontro anual. Ainda existe essa conexão entre os grupos de teatro, né? Dos grupos de rua, né? Teatro de rua, alguns grupos circenses que costumam ter essa rotatividade, né? Então, recentemente houve o Festa, né, um festival onde vieram aí grupos de todo o estado de São Paulo, de diferentes cidades, muitos grupos da cidade de São Paulo, e que demonstra que existe sim, né, que pode abranger ainda mais grupos e movimentos. É nossa intenção, inclusive, mas estamos na luta aí. Dentro do teatro de rua, a gente tem inclusive, a estrutura da rua e os Pantanas já faziam parte desse movimento, que é a RBTR, que é a Rede Brasileira de Teatro de Rua, que a gente se organiza de uma forma diferente até para nós, assim, né? Não temos cargos, lideranças, atas, só tiramos decisões presencialmente, nos encontramos 2 vezes por ano, uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo, em extremos, em cada hora numa região do país. Um grupo sempre organiza a vinda de 200, 300 teatreiros de rua, que a gente chega na cidade, passa uma semana, faz uma ação política para reforçar as políticas públicas culturais no espaço que a gente está recebendo o encontro.
Tem o MTR já há 8 anos, que é o Movimento Teatro de Rua de São Paulo, que é o organizador ali no Rojas. Tem o MTBS, que é o Movimento Teatral da Baixada Santista, que organiza a Mostra Motim, que teve a primeira edição ano passado, que foi feito sem nenhum equipamento público, né? A iniciativa que o João falou assim, né, de ter o pensamento crítico e de esquerda, que assim, não esperar o Estado, né? A gente reivindica, a gente bate, mas não espera um retorno para começar a fazer. A gente vai bater e reivindicar a partir das nossas ações já realizadas, do jeito que dá pra gente realizar. Essa é até a forma como vocês acabam estratégia de luta. Mesmo sem ter representatividade política, de fazerem a diferença e mostrar o trabalho de vocês. Pressionar mesmo, né? É construir a ideia de que há necessidade do Estado fomentar essas situações, não só onde a Vila do Teatro, né, os pantanos, a estrutura da rua, a ação costuma construir alguma coisa, em outros espaços além disso, né? Pressionar e demonstrar o quanto isso é relevante, né, para a construção de uma consciência mais humana, o quanto esse discurso constante da situação política de uma cidade, né, da mobilidade urbana, da necessidade de equipamentos culturais, né, disponíveis para toda a sociedade, o quanto isso pode mudar a realidade de um adolescente, de um jovem, de uma criança e da sociedade de um modo geral. Então, e dentro desse conceito da vila e do que a gente realiza lá, nada da vila é cobrado, nada no espaço da vila é cobrado, porque a arte, tanto quanto a saúde, quanto a educação, ela é pública. Então a gente luta com essa bandeira, que inclusive é uma bandeira levantada pelo mestre de teatro de rua, Almir Haddad, do Tá na Rua, que é o grupo mais antigo de teatro de rua que tem no Rio de Janeiro, que é a arte pública, né? A gente tem um conceito de sede pública. A gente pega uma praça e aquela praça a gente vai fazer várias ações e ações contínuas por anos de espetáculos e transformar aquela praça num lugar de arte pública, né? Sair de casa para ir no teatro não é uma coisa elitista. Você não tem nas classes, dentro dessa luta de classes aí, o trabalhador, o operário, esse hábito de ir até o teatro, né? O teatro é uma coisa que você não pode entrar de chinelo, que você não pode entrar sem camisa. E na rua, você captura a pessoa ali na hora, né? Você passa e uma praça, que uma pessoa passou e teve uma roda com um espetáculo ali, ou um circo armado, aquela praça nunca mais vai ser a mesma para quem olhar para aquela praça. As dimensões, as possibilidades que aquilo ali tem e a importância, nunca mais vai ser a mesma. Uma praça, por mais que esteja sem nada, sem o circo, ela tem um outro valor simbólico para quem viu a arte ali. A partir de agora, então, o debate vai tomar um outro rumo. Nós selecionamos alguns temas recorrentes da atualidade, com base neles a gente vai conduzir a partir de agora, tá? Bom, o primeiro caso, no último dia 16, o auxiliar de serviços gerais Cláudia Silva morreu após ser baleada em uma operação policial no Rio de Janeiro e ter o corpo arrastado por um carro da PM por 350 metros. Partindo desse caso recente, gostaria de ouvir o posicionamento de vocês. Essa ação, esse acontecimento, evidencia uma tendência da sociedade de marginalizar os menos favorecidos e também, de certa forma, a truculência por parte da PM em relação a isso? Então, marginalizar já está na palavra, né? Que os marginais eram os trabalhadores que moravam às margens do rio, por isso que são marginais. Marginal é quem mora na margem do rio, que socialmente na construção da sociedade eram os pobres, os trabalhadores, né? Então essa criminalização do marginal também, porque marginal é quem mora na margem do rio e bandido é quem anda em bando. Marginal, já tem a distorção dos conceitos também. A marginalização da pobreza, a criminalização da pobreza, ela sempre foi uma ação do Estado. Da ação do Estado somada à ação da mídia. O estereótipo do pobre é o estereótipo do bandido, o estereótipo do menos favorecido é o estereótipo do viciado. Isso sempre teve. É uma ferramenta da burguesia na luta de classes, né? de delimitar espaço dessa relação de luta de classe. A luta de classe ela é constante, né? A luta do proletário é a voz, é a ação, né? É reação em vários aspectos, né? Organização
as ferramentas da burguesia sempre é essa, estereotipar, criar mecanismos, né, como a manipulação dos meios de comunicação para construir uma consciência que favoreça as condições de manutenção do poder burguês mesmo na classe trabalhadora, criar esses estereótipos, né, e fazer com que ele permaneça no imaginário da sociedade, né, de que o negro ele está sempre propenso a cometer um crime, o pobre periférico, de modo geral, sempre está propenso a causar... Espera-se dele o mal, espera-se dele o crime, né? O crime, né? O próprio rolezinho, né, foi uma evidência de que isso está intrínseco, né, na consciência do cidadão do bem brasileiro, né? E de quem construiu, principalmente, né? Então você vê que houve aquela reação da classe média nos shoppings pela presença de grupos de jovens da periferia, mas também houve o reforço, né, da burguesia nessa questão. Você vê os meios de comunicação reforçando essa ideia. Houve o espanto inicial imediato, mas você viu ali um reforço dessa construção, né? Os meios de comunicação, o aparato jurídico, né, querendo construir mecanismos leis de proibição da inserção dessas pessoas no espaço que é público, né, de acesso público, é um espaço privado, mas de acesso público, que é o shopping center, né? E então é isso aí, é só um reflexo da luta de classe na sua dimensão histórica, né? Sempre a sociedade sempre foi dividida em classe e ambas possuem seus mecanismos de ataque e defesa. Então, aí sobre a luta de classes, eu não sei se foi você que citou, se foi ele que citou isso agora. O que fica complicado nessa luta de classes é de que classe que eu sou. Né? Porque o rolezinho partiu de jovens que iam no shopping comprar marcas de roupa que só vendem no shopping, que colocam eles vestidos com um preço de classe média. Mas a grande maioria mora na periferia e gasta o salário num tênis, né? Isso, hoje você entra no shopping, você entra numa loja de roupa, de uma loja de departamento, você vê anúncio de crédito para 16 anos, abertura de crédito para quem tem 16 anos. Uma tentativa de ficar mais próximo, né? Sim, né? As ações foram tão imediatas com o rolezinho, tanto da repressão, quanto da criminalização, quanto do mercado, porque os caras já vão fazer o dia do rolezinho, que é o dia de promoção do rolezinho, da classe média, que é aquele tipo da classe... Classe C. Da classe C. Mas a luta de classe, ela fica tão complicada numa manifestação, como foram as marchas de junho, porque depois desse conceito de um país de todos, né, parece que todo mundo é uma grande classe média, tem uma energia gracinha que é povo, não tem classe, é todo mundo povo agora. Porque o dono da padaria saiu para brigar lá na luta do preço do ônibus, Então a gente tem uma grande dificuldade de se reconhecer quanto classe. Os movimentos sindicais se reconhecem quanto categorias, a gente consegue se reconhecer quanto categorias na classe artística, né? Tem o movimento de dança, tem o movimento de cinema, do audiovisual. O que a gente está fazendo agora, justamente, com ações como a Vila do Teatro, é a fusão desses movimentos para uma causa que seja realmente maior. Porque o Estado ele aparece para a gente nessa sociedade como algo que está acima da luta de classes, né? Como algo que defende um interesse maior da classe A, B e C. E não, ele está a serviço das classes altas, da burguesia. Ele não tem por que existir Estado se não existir classes. Então, eu acho que a ação da polícia e a ação do governo, a ação do rolezinho, eles estão fazendo exatamente o que eles foram feitos para fazer. É muito complicado. O que o Estado deveria... vocês fizeram isso para a Vila do Teatro, mas a Prefeitura deveria ter feito? Não, ela não está ali para fazer isso. Ela não foi criada para fazer isso. Se a gente não fizer, eles vão fazer com a nossa estética e com conteúdo diverso, né? A banalização do entretenimento, transformando a cultura em entretenimento, né? A popularização de figuras medíocres, né? De músicas medíocres, de figuras medíocres, né? Colocando como exemplos sociais. Isso tudo é para deixar a gente aborrecida. A infantilização que se coloca, o melodrama do telejornal, da novela, que coloca a gente num conceito de moralidade que confunde a gente. Que classe que a gente é? Vou brigar por quê? Né? Porque
cara que mora na favela, que tem carro na garagem, tem um pensamento de direita. Ele assimilou, né? O problema não é quem está na favela ou quem está na cobertura do prédio. O problema é o pensamento, a ideologia dominante de que tem alguém acima de você, então tem que ter alguém abaixo, e quanto mais abaixo tiver, melhor você está. Quanto mais gente tiver abaixo de você, mais destaque mais para você. Só que sozinho ninguém se salva. Só dá para fazer ações e movimentações e conseguir até pleitear ou bater no Estado se a gente estiver junto, se a gente conseguir achar causas naturais. A gente caminhou para essas representatividades que se tornaram ridículas, né, como os partidos que usam bandeiras e dão um discurso que não estão implícitos na prática, né, mas não que a organização partidária como um todo seja uma coisa maléfica. A organização é benéfica, porque eles não dentro daquela organização, né, foi uma galera que lutou para poder ter partido, para poder votar, né? A gente está num outro momento histórico. Só que eles realmente não nos representam, mas o conceito de organização de várias causas, não é uma causa só, né? Porque a gente foi para as marchas de junho para a rua, pessoal, pelos 20 centavos. Mas tinha gente gritando contra a corrupção, contra a opressão da polícia. Então são pequenos núcleos de movimentos com uma causa só, que não está no X da questão. Todos eles estão reivindicando para quem deveria estar fazendo isso, mas não deveria. É a construção de um pensamento que faz a gente enxergar um Estado que está fazendo exatamente o que ele foi feito para fazer. Só mais um exemplo do que ele falou na questão da dificuldade de reconhecimento na classe que você realmente pertence, né? Aí nós citamos aqui a questão da classe C e tal. Essa própria divisão construída, né? Que se nós pegarmos há 20 anos atrás, não existia isso. Você vê que foi uma construção recente de divisão das classes aí, né? Bem absurda, diga-se de passagem, mas que insere essa ideia de dificultar o reconhecimento do trabalhador na classe. E que só depende de você subir nessa pirâmide. E que há possibilidade de ascensão. Ó, somos sua classe. Você também não precisa pular da D direto para B, né? Calma. Você pode sair da D para C. A nossa estrutura social possibilita isso. Olha só. Olha o Silvio Santos. Olha só. Camelô? Por exemplo, né? Então, são vários exemplos, né? São várias possibilidades e vão construindo um mecanismo. Esse, né, da divisão aí alfabética, né, das classes sociais é só mais uma possibilidade. Poderia ser numérica, como já foi no período da Guerra Fria, países subdesenvolvidos, desenvolvidos, né, em âmbito internacional, né, que é outra divisão que já caiu. Então você vê que essas terminologias são utilizadas dentro de um contexto histórico, político, nacional ou mundial, mas que são substituíveis, né? São constantemente substituídos, diga-se de passagem. Essa estratégia de controle, de nos subdividir, né, virou um ideal tão dominante que a gente se subdivide. Né? Eu sou do teatro, eu sou do circo, eu sou da dança, eu sou da esquerda. A própria esquerda às vezes confunde, né? Porque às vezes começa a criar o quê? Uma aversão da tal classe média, sem perceber que essa classe média foi construída dentro desse contexto mais recente, nada mais é que o trabalhador qualificado. No máximo, um trabalhador qualificado. Também sofre todos os males da sociedade capitalista, né, com o pensamento burguês hegemônico. Ele vai pegar trânsito, ele ganha mais, mas ele tem um custo de vida alto que faz com que ele deva tanto quanto o da classe D. Né? Então, é o quê? É o trabalhador. Não deixa de ser o proletariado que teve a oportunidade, por motivos diversos, de ter acesso a uma formação, né? Mas que não faz com que ele não seja um trabalhador ou que ele não sofra as consequências de uma sociedade capitalista. Não, cada um nas suas, né, nas suas limitações. Mas, sim, isso não quer dizer também que as reivindicações dessa tal classe média sejam tão emergenciais quanto a da classe trabalhadora periférica. Né? Mas a ideia é o quê? De que todos devem se unir em torno do reconhecimento de uma classe só. Né? Seja você um trabalhador qualificado ou não, reconhecer que esse Estado, que o Estado burguês não dá conta de fazer com que seja classe C ou D viva a vida que se deve viver, uma vida digna. Não proporciona, né? E aí você vê uma burguesia confortável vendo tudo de cima, do helicóptero.
né? Porque o classe média, que é o que mais defende o ponto de vista burguês, ele passa no sufoco no trânsito, né? A ambulância demora para chegar tanto para ele quanto na favela, a polícia demora para chegar para ele tanto quanto... Ele vive esse pânico, né, esteril que a sociedade contemporânea apresenta, do medo, até do próximo, aquele susto, né? O próprio rolezinho relacionado a essa questão é quando as pessoas chegavam ao shopping, os próprios trabalhadores das lojas... Os funcionários, exatamente. Ótimo exemplo. Então, é a histeria da sociedade burguesa, que o burguês não sofre, porque ele anda de helicóptero, né? Ele anda num carro blindado. Mas quem é o burguês? O burguês Quem não é o burguês? dono da padaria. Não é o dono da padaria. Não é o dono do mercadinho, né? O burguês a gente não vê, não pisa no chão. São os donos dos meios de produção. É essa divisão de classe em apenas duas, com vários segmentos dentro de cada um, que fica difícil de ser reconhecido, principalmente pela classe trabalhadora, né? Seja ela qualificada ou não. Profissionalmente, eu digo, né? Qualificada profissionalmente. Bom, até focando no que vocês falaram, dessa não separação por classes, dessa mistura, e citando um outro caso que aconteceu recentemente, que foi o caso do menor amarrado ao poste e da ação dos justiceiros, pessoas da mesma sociedade que acredita que pode fazer justiça com as próprias mãos sem entender a fragilidade que envolve todo esse sistema. Qual a opinião de vocês sobre isso? Pode. Manda ver, porque os justiceiros eles caem nas milícias, né? Os justiceiros são as milícias que tem a fase de romantismo, né? Que é a ausência do Estado do local, a depreciação do local, as faltas de políticas públicas para o local, que gera a criminalidade, que gera a venda de drogas, né? Uma praça que tem drogados, noias, como se dizem, ela não ficou cheia de drogado porque começou a aparecer drogado lá e os trabalhadores, a família passou a não frequentar a praça, não. A família já não frequentava a praça desde a ditadura, a praça era um local vazio, sem significado, bem simbólico, que é ocupado por isso. Aí a milícia vem, que os justiceiros geralmente são pessoas ligadas ou à segurança, ou são ex-policiais, ou... Segurança pública, né? Diga-se de passagem, né? Majoritariamente. Que vem como o grande super-homem que começa a defender a sociedade e que acaba com os bandidinhos, que são pessoas, são vítimas também, e que aí passa a ser um grande coronel, passa a ser um coronelismo, passa a ter uma ação de opressão dentro daquela sociedade. Constante, né? Só mais um reflexo dessa construção ideológica burguesa nos setores mais frágeis da sociedade, que são os trabalhadores, né? Ele faz aquele classe média acreditar que o trabalhador que está numa situação mais fragilizada, o filho do trabalhador, é o inimigo dele. Quando o inimigo dele, que não propicia a segurança devida por um bem-estar social, e não por conta de quantidade policial, mas sim porque todo mundo tenha tido acesso a uma educação de qualidade, né? Tem acesso a equipamentos culturais com trabalhadores bem remunerados na área da cultura, com um trabalho reconhecido, né? Coisa que nós não vemos nem na cidade de Santos, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil inteiro, né? Então, é disso que a tal classe média não consegue perceber, ainda não consegue perceber, que na verdade o inimigo dela, o que faz com que aquelas condições sejam emergentes na nossa sociedade, é o Estado, ou a forma como o Estado age na sociedade, pelo menos, né? E não mais uma vítima desse processo, mais uma consequência desse processo, né? E aí eles constroem a ideia de que isso é uma coitadização, né? Que é o termo que eles usam, né? Que nós da esquerda costumamos atribuir a quem está numa situação situação social de fragilidade, né? Mas a questão é o fato de nós termos contato mais acentuado com as camadas populares e sabermos a origem desse pessoal, né? Eu sou professor da rede pública de educação, né? Assim como ele trabalho também com educação, né, com educação em locais públicos e sabe a origem daqueles que eles chamam de nóia, daqueles que eles querem a redução da maioridade penal, né? Ao invés de exigir equipamentos públicos educacionais que deem escola integral com toda a diversidade de atividades possível, equipamentos culturais para aquele garoto sair da escola depois de várias atividades, poder praticar uma aula de circo,
poder praticar um curso de teatro, não, ele prefere Mas repetir tem o campus, ele sai da escola e vai ser patrulheiro, vai ser aprender a patrulheiro, trabalhar. vai aprender a trabalhar. 14 anos, quem vai fazer aula de circo é o filho do burguês. Exatamente. A lógica mercantil dentro de todas as instituições da sociedade burguesa. Então, se você for na instituição educacional, você vê aquela discussão entre a própria classe trabalhadora, que são os professores também, né? Não se reconhecer na classe trabalhadora e achar que os filhos de trabalhadores comuns, como eles, devem aprender a se preparar para o mercado de trabalho, antes de se preparar para ser humano, para ser um cidadão. Então, é mais importante que ele aprenda a qualquer conteúdo ligado ao mercado de trabalho, né? Que eu costumo ouvir isso nas reuniões na sala dos professores, né? Que é um lugar terrível, diga-se de passagem. Como você se insere nesse sistema, ao invés de como entender o seu tempo e a construção dele até tal, né? Por que a gente está aqui, qual é a minha posição e a minha função nessa sociedade, não? Qual é a minha função nesse sistema? Expandir, crescer, aumentar ainda mais essa reserva de mão de obra desqualificada e barata. Então, o professor assumiu, é claro que não são todos, né? Eu digo assim, infelizmente eu vejo que uma grande parte, né, da classe trabalhadora da educação tem essa visão. Né? Não é uma grande maioria, mas eu acredito que seja uma maioria ainda, 60% da classe profissional da educação. Não tem um estudo mais acentuado para poder detalhar, mas pelo que eu tenho na experiência docente, eu vejo que a maioria assumiu esse papel de propiciar reserva de mão de obra. Não, aqui é um local de produção de mão de obra. Né? Vamos nos inserir na lógica de mercado. Né? Nós produzimos mão de obra e os equipamentos burgueses produzem a mercadoria. Né? Então nós não deixamos de produzir mercadoria, uma mercadoria humana. Né? É a mercantilização do ser humano em todas as esferas. Né? Mercantilizam a cultura, mercantilizam o pensamento, mercantilizam a água, né? Então como o pensamento maior e dominante é a mercantilização e o Estado a serviço do capital fica bem óbvio com a Copa aqui. Tipo, a gente teve cerceamento de direitos. A mercantilização do esporte. Mercantilização do esporte. Eles vieram para cá, eles derrubaram leis, a gente contra a torcida de rua, a gente está proibido de apresentar em São Paulo em alguns espaços que são os espaços mais interessantes, como o MASP, próximas estações de metrô, nas praças de feiras de artesanatos. O nosso prefeito lá de São Paulo, Haddad, assinou o decreto que proíbe as apresentações dos artistas de rua por conta da Copa agora. Né? A gente está tendo várias ações de repressão que lembram muito a ditadura por conta de um evento que nada mais é para movimentar dinheiro. Né? Tipo, teve anos de luta nem tanto, mas assim, tiveram várias ocorrências dentro de estádio por conta de bebida dentro de estádio, né? Da venda de álcool dentro dos estádios. Isso foi proibido aqui no país, estava proibido e não podia mais vender álcool, até chegar a Copa e falar, se quiser a Copa aí, vai ter que vender bebida lá dentro. Beleza. O Estado não está aí para os nossos interesses, porque não está acima dos interesses de classe, ele está a serviço de uma classe dominante. Uma classe que não é a nossa. É o que falta o trabalhador perceber, e essa classe está longe de ser a nossa. Né? E quando ela estiver atendendo as nossas reivindicações, talvez deixe de ser um Estado, né? É o momento que não haverá classes. Então, não havendo classes, como ele havia dito, não há Estado. Caminhamos agora, então, para o último tema a ser abordado. Até o Sidney deu uma entrada nesse tema. 2014 marca os 50 anos do golpe no país. Durante o período que o Brasil viveu sob o regime militar, houve muita opressão sobre todas as formas de manifestações, sejam de movimentos sociais, de políticos e até a própria classe artística. Meio século depois, a censura contra a livre exposição das ideias de fato acabou? Então, eu faço uma análise em relação a essa questão contemporânea. É difícil você analisar o contemporâneo, né? Eu sou professor de história, sou historiador, então eu tento fazer isso da forma mais científica possível, né? Eu parto de alguns pressupostos da formação, né, de história, que é o que? Analisar sempre as permanências e as mudanças, né? As mudanças e as permanências ao longo de um período histórico. E eu vejo que, por mais que nós tenhamos alcançado algumas mudanças significativas, em todos os aspectos que você possa imaginar, em questões de liberdades individuais, na própria democratização de alguns espaços públicos, as permanências ainda são maiores. Né? Então, é o que dá para detectar
é isso. Houveram mudanças, mas elas ainda não foram nem de longe o suficiente para conseguir superar permanências que também não são necessariamente do período da ditadura, né? Ela é a face mais recente de um Estado autoritário, de um Estado com caráter fascista, mas nós temos que conceber também o contexto histórico geral na qual se configurou a sociedade brasileira e enxergar ali um mito fundador, que é o mito da sociedade que não é violenta, mas que na verdade foi calcada, foi construída desde o primeiro contato entre as diferentes culturas com violência, né? Então a colonização foi um processo violento, né? A dizimação dos povos nativos, depois a vinda da primeira mão de obra do Brasil, que era a mão de obra escrava, né? Então você vê que a história do Brasil é a história da violência. O Brasil é, na sua essência, um Estado violento. Não foi a ditadura que construiu isso, a ditadura é só uma consequência dessa construção histórica. Então nós vamos ver um Estado violento enquanto colônia dos portugueses, né, que tem essa tradição românica de imposição, né? Então até um detalhe interessante, né, um documento histórico que relata a visão do europeu de 1575, né? A visão do europeu sobre os povos indígenas é a ideia de que aqui o povo não teria muito futuro porque eles não tinham 3 letras fundamentais para o alfabeto de uma sociedade civilizada, que é o L, o F e o R, né? Que não tem lei, não tem fé e não tem rei. E aí ele justifica o porquê ele tem essa visão. Num documento enviado para a corte portuguesa, ele vai e fala que não tem lei, não tem lei, é o fato de ele não considerar a forma de organização dos povos nativos como uma forma de se organizar, né? E o pior é de não ter rei, né? Tem de não ter fé, que é a desconsideração cultural da organização indígena, né? Em forma politeísta e tal, mas o que eu estou chamando a atenção para a questão do R, do rei. Então, para ele, há necessidade de ter um rei numa sociedade, se não for, não é uma sociedade próspera, civilizada, e esse rei tem que ser obedecido, se preciso, através da força. Né? E aí ele detecta uma coisa como algo absurdo, o fato dos indígenas não obedecerem leis sob pena, e sim sobre vontade. Então, se ele não tem vontade de cumprir aquilo, ele não cumpre. E na visão desse europeu, isso é um absurdo. Então, para ele, o formato civilizado é o quê? É a submissão à regra ou o castigo caso ela não seja cumprida. Então, isso em 1575 está intrínseco na construção histórica, né? Enquanto paradigma histórico da nossa sociedade. E isso vai se reproduzindo, né? Passou da colonização, chegou no Império e a ditadura foi só mais uma etapa histórica. A redemocratização, esses 30 anos, né? 27 anos, né, de redemocratização, 28, né, de período redemocrático aí, não dá conta nem de ter discutido o que fazer para realmente vetar, né, essa permanência histórica, combater. Não, por enquanto nós estamos reproduzindo, né? O que construiu foi um discurso, uma Constituição que não é colocada em prática, né? Que tem vários aspectos lá que eu não concordo, mas também tem muitos ali interessantes que ajudariam a democratizar a sociedade, mas não são colocados em prática, né? Então, talvez o que nós estamos vivendo aí é só o quê? Um holofote nessa permanência. Então, em momentos de conflito ideológico político, esse holofote é jogado para esse túnel histórico e retoma os fantasmas, né, do autoritarismo. Isso aconteceu ao longo da história do Brasil. Eu acho que é só mais uma vez que nós corremos o risco sério, né, de passar por uma sucessão de repressão, né, de uma intensificação desse aparato repressor por conta do Estado brasileiro. Que também é um reflexo de uma situação mundial também, né? Exatamente. A gente não pode viver nesse fronteirismo de que é só aqui, nesse cantinho do mundo que está rolando isso tudo. Cerceamento de direito já vem acontecendo na Europa e toda vez que acontece lá a gente fala, vai chegar aqui. Já está chegando lá, aumento de carga de horário. Ascensão de movimentos fascistas por vários países europeus, né, declaradamente fascistas, como na Ucrânia, na Suécia, na Suíça. Essa semana teve um levante popular contra essa ascensão do fascismo, uma forma de tentar conter algo muito parecido com o que houve semana passada aqui em São Paulo, que houve a Marcha da Família com Deus, uma reedição, né, Deus não foi. da véspera do golpe, né? Deus não compareceu, graças a Deus. Graças a Deus, Deus não quis ir. E aí houve uma tentativa de conter, né, mesmo que simbolicamente, não na base da força, do confronto, mas simbolicamente, o ideal fascista, né, com a marcha antifascista.
Então você vê que essa é uma tendência que está acontecendo mundialmente, né? Acontecendo nos países europeus, está acontecendo aqui, está acontecendo na Venezuela, dentro das suas dimensões particulares, mas também tem muito disso lá. Isso é uma reprodução do que aconteceu há 50 anos atrás com o golpe, a morte da família, Exatamente. né? Que é a burguesia se utilizando da classe média ou de quem tem pensamento de classe média para tomar o poder e depois chuta a bunda dessa classe média que os ajudou, Como que não tem um aconteceu. conhecimento histórico do que aconteceu, não conhece a sua história, está condenado a repetir. E não se reconhece enquanto classe trabalhadora. Né? Não acha que está nessa... Que a reivindicação dele não tem nada a ver com... Ele fala, por que eu vou reivindicar por uma reforma? Por que eu vou pensar em lutar por uma reforma agrária se eu moro na cidade? Né? Ele não compreende que isso pode fazer com que haja uma diminuição da população urbana, né? Diminuição da violência, consequentemente, do aumento da qualidade dos alimentos, da qualidade de vida para eles em vários aspectos, inclusive na produção de alimentos, né? Orgânicos. Ele não pensa nada disso, ele não vê que o desconforto social que tanto o aflige tem uma relação intrínseca com a que aflige o trabalhador periférico ou camponês. Ou indígena, né? Chegamos ao fim de mais uma edição especial Coletivo Social. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação aqui da Ação Revolucionária de Virados à Esquerda. Nós agradecemos, inclusive aproveitar o espaço para fazer o convite para o Sarau de domingo, o Sarau Bloco na Rua, né, que vai discutir a questão da ditadura militar e as permanências desse período na sociedade contemporânea. Qual o horário e lugar do Sarau? Vai acontecer a partir das 19 horas na Vila do Teatro, na Praça dos Andradas, em frente ao rodoviário. Nós vamos ter aí alguns debatedores, vai vir um exilado militante do PCB falar da sua experiência nesse período. Vai ter o professor Carlão também, que vai falar sobre a repressão ditatorial na periferia. Então, vai ter uma discotecagem no final, o DJ Cigano vai fazer um som para dar uma descontraída. E a partir produtos do MST também. Isso, produtos do MST, exposição desses produtos, e começa a partir das 9 horas e vai até a meia-noite. Pior que acabar, não tem vizinho. Agradecemos também a presença do Sidney Herzog, representando o coletivo Vila do Teatro. Não perca nosso próximo programa na semana que vem. Até mais.